E aí, pessoas, tudo certo? Ampliando um pouco mais a nossa discussão sobre empregabilidade de pessoas com deficiência, trago para vocês hoje aqui dois momentos da minha trajetória profissional, enquanto gestora, conforme combinado no vídeo anterior. Quem ainda não assistiu, vai lá dar uma conferida. Então, em 2007, já vinha aí num envolvimento com o movimento de pessoas com deficiência do estado da Bahia. E houve uma articulação entre este movimento e o então governo do estado. E aí, nessas articulações, o meu nome foi ventilado e posteriormente confirmado para assumir um cargo na então Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, SETRE, onde lá eu permaneci por 4 anos, desenvolvendo o trabalho de coordenar, estruturar e coordenar as políticas públicas de emprego para pessoas com deficiência do Estado da Bahia. Fiquei na SETRE por 4 anos, sob a liderança de Nilton Vasconcelos Júnior, Maria Tereza Andrade. E em nome dessas duas pessoas, eu rendo homenagens e faço meus agradecimentos a essa oportunidade que foi valiosíssima na minha vida. Então, nesse momento, eu assumi um papel de gestora pública. Momento esse que eu precisei, né, desenvolver, aprender e, enfim, entender como funcionava a empregabilidade de pessoas com deficiência num papel do setor público, né? E aí eu vi a necessidade extrema do diálogo entre todos os setores da sociedade. Então, nós precisávamos conversar com as empresas para que as oportunidades viessem. Nós precisávamos trabalhar com as pessoas com deficiência para que essas pessoas fossem qualificadas e empregadas, não necessariamente nessa ordem. Precisávamos dialogar com a fiscalização do trabalho, porque lembra, a lei de cotas está ali, não deixa de existir nunca, né? Tem empresas que só vão contratar porque são obrigadas. Então, era preciso fazer um trabalho, muitas vezes, inclusive, com as famílias, apesar de não ser o grande foco da Secretaria do Trabalho na época. Então, nós aproveitamos, no momento, toda a estrutura do Sistema Nacional de Emprego, a Rede Cine, que na época foi assim um momento de grande destaque no estado da Bahia e depois, posteriormente, no Brasil. A Secretaria do Trabalho do Estado da Bahia teve aí um destaque grande. Passamos por um momento também de implementação da Agenda Bahia do Trabalho Decente. E aí foi um trabalho junto ao OIT que a Secretaria desenvolveu. E as pessoas com deficiência, sim, tiveram lugar neste trabalho. Então, assim, eu pude perceber, diante do momento, né, estar ocupando um cargo público foi bastante proveitoso, porque eu pude aí transitar em todas essas áreas, né? Várias questões vieram à tona, apesar de toda a estrutura pública, de toda a limitação de serviço público, de estrutura pública, de condição de execução, que todo mundo já sabe, eu tive, sim, uma autonomia muito legal, né? A gente pôde, sim, implementar um trabalho digno. Eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido esse trabalho. Tive a oportunidade de apresentar os resultados desse trabalho em congressos acadêmicos, junto ao próprio Ministério do Trabalho. E aí, no que consistia, né? Muitos de vocês podem estar se perguntando, tá, mas fazia o que mesmo? Então, o grande trabalho era unir as pontas enquanto política pública, né? A gente tinha um Sistema Nacional de Emprego, que por um lado tinha vagas e por outro tinha pessoas com deficiência. E nós precisávamos fazer com que essas pontas se encaixassem. E aí eu desenvolvi dentro do serviço público todo um trabalho que eu já vinha desenvolvendo na consultoria. Repito, lá na SETRE nós tínhamos uma estrutura de pessoas que faziam contato direto com as empresas, de diálogo com a coordenação de qualificação. Então, existia toda uma estrutura. O diálogo com o próprio movimento social na participação de conselhos de defesa de direitos. Então, eu tive assento no Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência.
Na época também, no Estado, foi implementado uma coordenação na Secretaria de Justiça que capitaneava um pouco essas políticas. Então, existia um plano estadual do direito da pessoa com deficiência, onde a gente ia aí dialogando e desenvolvendo esses trabalhos. Obviamente que as coisas não são só flores, né? Os desafios, eles existiam e eles existem. E eu, na condição de gestora, estive muito exposta a esse contraditório, a esses desafios. Então, assim, é algo muito doido, vamos assim dizer, me desculpem o termo, mas, por um lado, você tem empresas ofertando vagas e, por outro lado, você tem pessoas com deficiência querendo trabalhar. E essas vagas não são preenchidas. E aí a gente cai ali em diversos motivos pelos quais essas questões, essas vagas não são preenchidas, essas pessoas não são efetivamente absorvidas pelo mercado de trabalho, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de viajar o estado, né, várias cidades do interior, e a gente vê como a realidade municipal é diferente da capital, né? É uma realidade assim mais difícil, onde as oportunidades profissionais são mais restritas. Mas, enfim, todo esse trabalho foi desenvolvido na secretaria e a gente foi se propondo a sempre ampliar e agregar atividades que pudessem, sim, favorecer a empregabilidade dessas pessoas. Algo muito significativo nesse momento da CETRE, e aí eu preciso especificar uma determinada deficiência, que foi a deficiência auditiva, nós conseguimos implantar na secretaria muito trabalho voltado para Libras, né? Então, nós conseguimos ofertar para as empresas o curso de Libras, para que essas empresas pudessem se instrumentalizar e aí, a partir de então, absorver esse público com a deficiência auditiva. Eu me lembro bem que foi um grande diferencial, né? Muita sensibilização junto a empresas, como é que essas empresas iriam absorver essas pessoas. Então, assim, foi um trabalho muito bom, muito gratificante e eu me orgulho muito. E esse trabalho chegou ao fim com um momento também de mudança na minha vida, né? Na verdade, foi um momento que caracterizou a minha mudança de estado. Eu me desliguei do trabalho da CETRE e vim para o Rio Grande do Sul, e onde, né, nesse momento aí, já por volta de 2012, como eu já sinalizei, eu venho para assumir um outro desafio na vida, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí, mais uma vez, na condição de gestora, eu venho para assumir a implantação da área de empregabilidade da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Então, veja, eu venho agora assumir uma condição de gestora dentro de uma organização do terceiro setor, dentro de uma associação que tem um público específico de pessoas com deficiência visual. E aí eu cheguei na Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, existia um projeto aprovado com verba designada para estruturar a área de empregabilidade desta associação. Ali eu permaneci por 2 anos, onde eu desenvolvi toda a metodologia, toda a instrumentalização da associação de confeccionar banco de dados, de vagas, de pessoas com deficiência visual aptas para o trabalho. Aí nós atuamos na questão da qualificação profissional dessas pessoas com deficiência. Existia um trabalho integrado na associação de reabilitação, onde envolvia orientação e mobilidade, braille, informática, uma série de questões que fazem parte, sim, da empregabilidade da pessoa com deficiência, mas que não é tratada propriamente dita no tema da empregabilidade. Então, assim, na Associação de Cegos, a minha postura como gestora, ela acabou que se voltou mais para o público da pessoa com deficiência. Obviamente que o contato muito estreito, claro, com as empresas, com os órgãos fiscalizadores, com o poder público do estado do Rio Grande do Sul, com o poder público do município de Porto Alegre, obviamente que ele aconteceu. Mas em função da instituição e do papel que me cabia naquele momento, eu acabei tendo uma atuação mais focada no público de pessoas com deficiência visual.
Então, assim, momento também bastante significativo em que eu me confrontei, por exemplo, em ouvir das empresas que ligavam para a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, vou repetir, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, dizendo querer contratar pessoas com deficiência, mas que não fossem cegas. Que queriam contratar pessoas com deficiência, mas que tivessem algum resíduo visual. Então, assim, ficou muito claro para mim, de novo, a importância da lei de cotas, mas a insuficiência desta lei. O quão o trabalho precisaria ser voltado para as questões atitudinais, pensando nas empresas, e o quão necessário é um trabalho de qualificação e de empoderamento das pessoas com deficiência visual, nesse caso aqui específico. Não é peculiaridade da deficiência visual, não, mas em função do público da atuação daquele momento, era o que tínhamos. Então, nós fazíamos um trabalho neste sentido. Me permitam compartilhar com vocês um caso muito emblemático desse momento. E assim, meu primeiro dia de trabalho na Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, cheguei, estava ainda organizando sala, organizando estrutura, me entra um menino na época, um jovem de 18 anos, e me faz a seguinte pergunta: existe mesmo emprego para pessoas com deficiência visual? As pessoas cegas trabalham mesmo? Isso é possível? E eu ainda sem computador, me apropriando de toda aquela estrutura, olhei para aquele rapaz e falei, existe. E aí ele começou a me falar que isso não era a realidade dele. E que ele já tinha tomado muitos nãos e que ele, inclusive, já tinha recebido o seguinte convite: eu te contrato, mas você fica em casa. A gente simplesmente tem aqui o seu vínculo profissional, mas você não precisa vir trabalhar. E aí, este ser iluminado, que hoje eu tenho a honra de tê-lo como amigo, que chama-se Francis Guimarães, ele me fez desenvolver uma atividade dentro daquela instituição, como eu já disse, marcou muito. Francis, na época, a gente fez a proposta de Francis vir trabalhar conosco como office boy. E aí, minha gente, pensem aí, uma pessoa cega na condição de office boy de uma instituição do terceiro setor. E qual a dificuldade que nós tivemos no momento? O financeiro da instituição não queria. E aí veio o primeiro grande paradoxo. Como é que nós, enquanto associação de cegos, vamos negar a oportunidade de trabalho para uma pessoa cega, sem nem tentar? E aí foi feito um trabalho de convencimento junto a esta pessoa do financeiro. E sim, efetivamos a contratação de Francis na condição de office boy. Um cara super descolado, dominando muito as ruas de Porto Alegre, um domínio excelente de bengala, de orientação e mobilidade, uma postura sensacional enquanto profissional, e lá foi ele desenvolver a atividade dele. Num dado momento, ele decidiu alçar outros voos, porque ele vinha se desenvolvendo muito, principalmente na questão da informática, do ensino, e aí ele chegou para nós, na associação, e disse que queria sair. E aí, o que aconteceu? Para nossa feliz surpresa, aquela pessoa do financeiro que resistiu lá no início em trazê-lo para a instituição, não quis aceitar a demissão deste profissional. E aí eu digo para vocês assim com muita alegria, né? Sensação de missão cumprida. Porque foi posta ali na prática como as resistências impactam negativamente neste processo de inclusão profissional. Então, só para ilustrar, né, eu encerro aqui este vídeo com essa reflexão e me comprometo com vocês, mais uma vez, em trazer uma outra etapa da minha vida que vai suscitar muita discussão e reflexão a partir de então, que é a entrada no mundo do concurso público. Desse modo, peço a vocês que, se gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam e comentem. Valeu!